Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Mais uma live abençoada, mais uma live que nós estaremos aqui adorando, engrandecendo ao nome do Senhor. Amém? E nós estamos aqui porque nós queremos adorar ao Senhor em família. Foi muito difícil, irmãos, trazer o Davi até aqui, porque ele tem bastante vergonha, mas o Senhor nessa tarde, ele ministrou algo no meu coração e é por isso que nós estamos aqui. Por isso que eu trouxe os meus filhos. Tem um filho emprestado ali, que é o Julinho, né? Fazer o quê, né, irmãozinho de casa, é com o pacote todo. E tem a Gabriele também, que não está aqui. Nós somos em 4, olha, são 4 pessoas, são 4 filhos, né, irmãos? E o Senhor colocou no meu coração a respeito de família nessa tarde. E Ele disse no meu coração que hoje era dia de nós adorarmos em família. Você que está aí na sua casa, que já deixou o seu filho lá no cantinho brincando, traga ele para a presença do Senhor. Coloque ele sentado com você, para ele assistir essa live com você. O que nós, irmãos, temos feito com a nossa família? Qual é a nossa posição em relação aos nossos filhos e à nossa família? Irmãos, o inimigo ele não tem brincado com as famílias, ele tem destruído as famílias. E o que nós, pais, servos do Senhor, temos feito contra isso? A live começa e é mais fácil a gente colocar os nossos filhos para lá, para eles não perturbarem, não as atrapalharem a ouvir a live. Só que nós nos esquecemos, irmãos, que eles são o futuro da igreja. E como que eles podem ser o futuro da igreja se nós não estamos ensinando a eles que aquele momento é momento de adorar ao Senhor? Que naquele momento não é momento mais de ver desenho, de brincar, é momento de sentar e assistir a uma live. O que nós temos feito com os nossos filhos? Qual é o ensinamento que nós, pais, servos do Senhor, temos ensinado aos nossos filhos? Qual é o tipo de caráter que temos implantado nos nossos filhos? É mais fácil dar um carrinho e falar, dá licença, vai começar a live. Como é que eles vão adorar a um Deus que eles nem sabem quem é? Como que eles vão adorar a um Deus que eles não têm o hábito de adorar? E hoje é a noite de adorar. Eu convido você a ir na sua casa. Você que tem filho. Você, às vezes, seu marido não é evangélico, não gosta de assistir. Amém, eu não estou falando isso. Mas se o seu filho está aí, convide ele a sentar do seu lado. Dá um tempo aí do que você está fazendo. Que agora é o momento de adoração ao Senhor. Traga ele e fala, vem cá, vamos assistir. Vamos adorar ao Senhor. Irmãos, para trazer o Davi aqui, foi um tempinho gasto. Porque ele tem vergonha. Ele morre de vergonha. Mas eu falei, não, hoje é dia de adoração. E ele vai entender que esse momento... Agora, irmãos, parece que ele não está entendendo, porque ele está vendo a carinha dele ali, ó, ele está fazendo caras e bocas. Mas lá dentro, ele vai saber que é momento de adoração ao Senhor. Chama seu filho aí. Coloque ele na presença do Senhor. Irmãos, o diabo está destruindo as famílias e nós, como pais, não temos feito nada. O diabo não está brincando de ser diabo. Mas nós estamos brincando de sermos crentes, de sermos cristãos. Estamos brincando de sermos pai e mãe, porque para ser pai e mãe dá trabalho. O que nós vemos hoje são pessoas que chocam filhos e jogam no mundo. Mas criar um filho, educar um filho e ensinar o filho aonde ele tem que andar, dá trabalho, é difícil, é árduo, é difícil. Mas eu quero nessa noite aqui junto com a minha família, irmãos, porque a Larissa vai tocar também. Não foi fácil colocar a Larissa aqui para tocar e trazer o Davi aqui, foi difícil, né, Davi? Mas nós estamos aqui, irmãos, em família, convidando a sua família para adorar ao Senhor. Chama eles aí. Coloca eles assentados aí para assistir essa live com você e fala com ele. Agora é hora de adoração ao nosso Deus. Agora é hora de buscar ao Senhor. Chama seu filho aí. Alguns não vão querer porque não tem o hábito.
Às vezes nem o pai e a mãe adoram, como é que o filho vai adorar? Às vezes nem o pai e a mãe estão assistindo a live, como é que o filho vai assistir? Como será a igreja do amanhã se nós não estamos discipulando os nossos filhos? Se nós não estamos ensinando os nossos filhos, não é obrigação da igreja educar o seu filho e mostrar para ele o caminho. A obrigação é tua. A igreja vai falar para ele sim, mas a obrigação de ser exemplo é minha e é tua. Se eles não estão caminhando no Senhor, irmãos, tem alguma coisinha errada comigo e com você. Eu não estou falando de adolescente. Adolescente é difícil sim, mas os nossos filhos são herança do Senhor. Eu penso, às vezes eu fico pensando o que as pessoas acham ou pensam, mas eu estou um pouco me lixando porque eu estou preocupada com o que o Senhor prometeu na vida dos meus filhos. É o que o Senhor prometeu, eu não estou nem aí com o que os outros estão pensando, não. Eu estou preocupada com aquilo que o Senhor prometeu. E aquilo que o Senhor prometeu vai cumprir. Vai cumprir. Então chama seu filho aí. Vamos adorar ao Senhor. Adore, irmãos. Ensine ele a adorar ao Senhor. Aqui em casa eu dou um microfone de controle remoto para o Davi. A gente louva, a gente canta. O Davi sabe todos os louvores. A gente dança porque ele está sendo ensinado aonde ele tem que andar. Ele está sendo ensinado aonde é o melhor caminho. Amém, Davi? Você quer orar? Então pode orar. Não consigo orar. Não, ele tá com vergonha. Vamos começar, irmãos. Chame seu filho aí. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai Santo, Deus. Louvado e exaltado é o teu nome, ó Pai. Aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor. Santo é o teu nome, Deus. Ei, Pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e mudei aqui, pensando em estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Chururu, chururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, vibrando o meu coração, que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vem acalmar a minha mente, pondo no meu coração que eu sou teu. Chururu, chururu. Aleluias. Irmãos, você tem assim, você consegue entender? Eu não consigo. O amor de Deus por nós. Porque nós caímos nos mesmos erros. Nós pecamos na mesma coisa. Nós erramos sempre do mesmo jeito. E o Senhor está ali com o seu amor, com o seu perdão, com a sua misericórdia. E ainda nos dando a salvação e um lugar na eternidade, irmãos. Tem como compreender esse amor. Mas Ele nos ama
e por isso ele deu o seu Filho amado para morrer na cruz por nós. Irmãos, eu não daria nenhum dos meus filhos para morrer pela melhor pessoa desse mundo. Jamais. Imagina você dar o seu filho amado, o seu filho único, para morrer por pessoas como eu e você e pessoas piores, que tem muitas pessoas piores. E ainda assim, Deus deu o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por toda a humanidade. Aí você vai falar, irmã Patrícia, mas por aquelas pessoas que praticam coisas horrendas também, irmãos. Porque o amor do Senhor é para todos. A misericórdia do Senhor é para todos. E por isso nós queremos adorar ao Senhor, pelo amor dele por nós, que é grande, é tremendo e é misericordioso. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso ele é e o quanto que ele me quer. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Ele me amou. Somos tua herança, ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui em família, convidando a sua família para adorar ao Senhor. Não é fácil, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, ensinar os nossos filhos. A gente ensina os filhos em casa, chega na rua, eles são totalmente desaprendidos, digamos assim, as coisas do Senhor, né? Mas nós estamos aqui, irmãos, porque nós cremos na família. Nós cremos que o Senhor fez a família, não foi à toa. Nós cremos na família. E por isso que nós estamos em família, convidando a sua família para este culto abençoado. Amém? Nós agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. E nós vamos receber o pastor José Carlos, aplaudindo aí na sua casa, bem forte o nome do Senhor. Amém?
Irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós temos um recado, uma mensagem do Senhor para os nossos corações. Hoje nós temos aí uma palavra de encorajamento, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, para que você possa de vez tomar posse do seu chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria que você estivesse aí com a sua Bíblia em mãos, estivesse pronta para manejá-la, que nós vamos ler aí uns 4, 5 versículos, separados, para trazermos o recado do Senhor e aquilo que Ele quer, E eu queria aproveitar, ontem nós não parabenizamos os pais, embora o dia, o dia de comércio foi ontem, mas, o pai vai ser hoje, o pai de verdade, vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois, e vai ser depois, o pai é como a mãe de todo dia. Mas mesmo assim, Deus te abençoe, Deus te dê força, Deus te renove, e Deus te capacite, porque cada dia está mais difícil, para a gente conduzir a família no caminho do Senhor, conduzir pessoas e filhos, de caráter, com personalidade, e uma série de coisas, porque a gente ensina uma coisa e a rua e até mesmo a escola, que deveriam ensinar muitas coisas boas, e até mesmo tem deturpado, muitas coisas em relação à família. Então, que o Senhor te capacite, te dê sabedoria e te dê força para levar adiante aí essa responsabilidade de ser da paternidade e de conduzir a tua família, nos caminhos do Senhor. Eu queria que você pudesse meditar conosco aí, para nós começarmos, primeiramente em Mateus, no capítulo 14, no versículo 28. Mateus, no capítulo 14, no versículo 28. Enquanto você procura, nós vamos entregar essa live, essa palavra a Deus, Hoje nós tivemos um pouco de dificuldade, Nós tivemos uma luta hoje para chegarmos até aqui, E o Senhor nos deu, O Senhor nos deu a vitória, E as crianças passaram por diarreia, por uma coisa assim, vômito, vomitaram, E os estão passando mal. Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil, quando nós temos a incumbência de levar um recado de Deus, quando você se faz realmente na posição para ser um instrumento de Deus, Então, para nenhum de nós tem sido fácil, Nós estamos aqui também com uma extração de um dente dando um pouco de problema, Provavelmente não sabemos se tem alguma inflamação, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, Importa-nos fazer a vontade de Deus. Então, realmente hoje não foi fácil, mas nós cremos que Deus quer falar e quer ministrar de uma forma tremenda aos corações. Então, fique atento, fique alerta, fique ligado. E verdadeiramente não foi fácil hoje para nenhum de nós chegarmos até aqui, diante dessa live. Não foi fácil. O inimigo tentou de todas as maneiras, mas mais uma vez prevaleceu a vontade do Senhor. Nós nos esforçamos, logicamente, mas prevaleceu a vontade de Deus. E quando você abre aí em Mateus, no capítulo 14, no versículo 28, nós vamos estar orando a Deus, para entregar para Ele essa palavra. Onde você estiver aí, feche os teus olhos, inclina a sua cabeça, e nós vamos pedir, peça que Deus fale contigo, que Deus ministre seu coração. Vamos orar mesmo com sinceridade, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir o seu recado, fala no meu coração, fala no meu entendimento, alimenta a minha alma com a sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos porque tu és Deus. Que neste momento eu te peço pela tua infinita misericórdia e graça, Pai. Toma agora a minha vida. Que o teu Espírito Santo, Pai, toma o meu ser. E aí, Pai, qualquer tipo de incômodo, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de coisa vai sair, porque maior, meu Pai, o que importa é o teu Espírito Santo.
O que importa é a tua vontade em nós. O que importa é ser um instrumento do Senhor. Aposta-se, Pai, da nossa vida. Entrego agora o meu ser, Pai, para ser conduzido pelo Senhor, e isso é uma honra, para ser um instrumento da tua palavra e da tua verdade. E que o Senhor possa estar, meu Pai, alcançando vidas, lares, famílias, com toda sorte de bênçãos nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Pai, encontre liberdade em corações sedentos, em corações famintos, em corações que querem receber realmente, não do homem, mas que querem receber do Senhor. E pedimos ainda, Pai, onde houver agora algo para impedir o livre curso da Tua palavra, para deturpar, meu Pai, o sentido da Tua palavra, que caia por terra pelo poder do nome e pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós oramos a Ti, Deus Santo, e tudo que for feito agora, seja conforme a Tua vontade, não da minha, não de emoção, não do inferno, mas apenas a vontade do Espírito Santo. Nós oramos a Ti e desde já Te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos começar por Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler do 28 ao 31. Diz assim a palavra de Deus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Ontem, para os irmãos que participaram da Santa Ceia, Deus fez um processo lindo, maravilhoso, de ressurreição, de bênção, de visitação, de intimidade, de resgate. Foi uma coisa tremenda. Mas muitas coisas ainda vão continuar neste dia. Ainda tem um complemento, ainda tem aquele polimento da parte do Senhor para estar nos levando realmente a esse retorno. Como nós dissemos, uma palavra de encorajamento. E você vai entender que para todos nós, o chamado, o ministério, ele permanece, ele está de pé. O texto que nós lemos aqui, e é mais comum você ouvir pregar, né? Já pregamos também a este respeito, quando ele fala de um caminhar de uma pessoa, quando a pessoa se entrega a Jesus, ou vai a caminho de Jesus, ou vai tentar seguir um propósito, e no primeiro vento, no primeiro ataque, no meio das tempestades, a pessoa tem medo e cai, né? E sente aquele baque, naufraga e fica no chão. E essa mensagem, esse caminhar aqui em relação a Pedro, andar sobre as águas, é mais ou menos, essa mensagem geralmente é direcionada para isso. Alguém que inicia uma caminhada, alguém que está no meio de uma caminhada, alguém então que procura alçar realmente o voo mais alto, águas mais profundas, e de repente ele quer algo mais forte, algo diferente, algo novo, e no meio da sua caminhada, no decorrer da sua caminhada, o lado humano falha, ele sente medo, e aí cai, ele afunda, ele naufraga. Mas nessa noite o Espírito Santo, ele não nos deu a palavra para essa direção. Nós estamos te explicando porque para nós importa fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer falar para a igreja nesta noite. Ele não quer falar a este respeito, pelo contrário. Por mais que você, de repente, não tenha ouvido a mensagem da forma como vai ser ministrada,
mas foi da forma que o Espírito Santo ordenou que passássemos para a igreja, que nós olhássemos um outro lado. Aqui a gente já só vê o lado negativo, aqui a gente vê uma derrota, aqui a gente vê um medo, aqui a gente vê uma queda, aqui a gente vê uma falha humana, né? Aqui a gente vê uma falta de consistência. Então a gente vê aqui vários defeitos nesse texto e é passado de uma maneira espiritual para a igreja. Mas Deus dessa forma, Deus nessa noite, Ele não quer ministrar dessa maneira. E a primeira coisa aqui, quando você lê o texto, e você vê que no final, no versículo 31, quando Jesus salva Pedro de afundar, de ir para o fundo, ele diz assim: homem de pouca fé, por que duvidastes? Na verdade, irmãos, parece aqui que Jesus está dando, uma dura pesada em Pedro. Mas o que ele está aqui na realidade é estimulando para que ele continue buscando mais, para ele continue com este desafio, para que ele não pare no meio do primeiro obstáculo, estimulando para que ele possa, sempre que buscar algo novo, algo maior, algo diferente, ele ia até o fim. E aqui começa o recado para mim e para você. Você lembra da mensagem de mergulhar em águas profundas? Você começa no tornozelo, aí vem joelho, aí vem a cintura, e alguns muitas vezes não chegam nem na cintura. Mas aí a palavra de ordem é que às vezes nós temos medo do que vai vir, nós temos medo da experiência, nós temos medo do contra-ataque. Mas a palavra de ordem continua sendo, vem, confia, se atira. Quando as pessoas estão me ouvindo, tem ministério nesta noite, sabe disso. E está aí com o seu ministério mais ou menos no meio do caminho, parado, quanto talento. E hoje Deus vem te chamar, vem, atira. Se você viu o texto aqui, Pedro foi porque ele foi chamado por Jesus. Ele disse: olha, vem. Quando ele fez o desafio, Deus falou com ele assim: vem. E quando Deus te deu o ministério, Ele falou contigo assim: vem. Vem que eu estou contigo, vai que eu estou contigo. Quando Ele te deu o ministério, Ele falou isso. Esse vem e vai quer dizer que não tem limite. Não tem limite. Você vai enfrentar situações nunca enfrentadas antes. Mas Ele vai estar lá contigo. E aqui, irmãos, voltando ao texto, parece que Pedro foi pior do que os apóstolos que ficaram no barco. Não. Assim nos passou o Espírito Santo. Pedro aqui foi melhor do que os apóstolos no barco. Sabe por quê? Eles ficaram acomodados. Eles ficaram ali no conforto da sua segurança dentro daquele barco. Então, na verdade, o que o Espírito Santo ministra, que Pedro foi melhor que eles. Pergunta uma coisa. Dá uma folheada em toda a Bíblia. Depois de Jesus, qual foi a única pessoa que andou sobre as águas? Folheia a Bíblia toda. Depois de Jesus, qual foi a única pessoa que andou sobre as águas? Pedro. Se você, irmãos, não atende o chamado, se você normalmente não vai até ao que é desconhecido, que você nunca experimentou, você nunca vai ter experiência com Deus. De todos aqueles ali, você vai dizer assim: Pedro caiu, não importa. Mas ele teve uma experiência com Deus que ninguém teve. Ele teve uma experiência única que ninguém teve. Mas com a sua queda, ele aprendeu com a sua queda. Com o seu naufrágio, ele aprendeu com o seu naufrágio. Ele estava numa escola, estava num aprendizado. Presta bem atenção, irmãos. Importa atender ao chamado de Jesus. E Pedro ali, ele atendeu o chamado. Quando ele falou vem, ele não titubeou, não.
Você acha que é fácil? Acha que é fácil? Né? Pega aí um mar, um rio de águas profundas aí, que dá 2, 3 vezes, 4 vezes a sua altura aí, e você não sabendo nadar, e vai andar, só vai andar. Né? Ainda mais que o afogamento é terrível. Vai lá andar. Mas Pedro não questionou o chamado. Quando ele falou vem, ele disse eu vou. Então presta bem atenção. Importa atender o chamado de Jesus mesmo com as quedas. Porque só Pedro teve aquela experiência. E outra coisa, cresce muito mais quem tenta do que aquele que fica parado, sem tentar, sem se arriscar. Quem você acha que aprendeu mais? Foi Pedro ou foi lá o restante que ficou no barco? Quem você acha que cresceu mais? Quem você acha que foi mais além? Quem você acha que amadureceu mais? Foi Pedro. Então, irmãos, aqui, mesmo com a queda, a ordem do Senhor é não ficar parado. Mas em relação às quedas, nós somos seres humanos. A nossa carne, de tempo em tempo, vai estar sempre nos traindo. E nós vamos ter essas quedas mesmo. Nós vamos ter esses deslizes mesmo. Nós vamos ter esses tropeços mesmo. Sabe? Se nós fôssemos perfeitos, tivéssemos um andar perfeito, nós nem estaríamos aqui mais não. Nós estamos aqui é porque precisamos ser tratados. Estamos aqui é porque precisamos ser discipulados por Jesus. Estamos aqui, ainda que seja num processo de lapidação, precisamos ser moldados. Ainda que seja num processo final, precisamos ser moldados. Mas jamais aqui chegaremos à perfeição. Então, o primeiro recado para mim e para você nesta noite. Jesus está chamando, vem. Chamando para andar sobre as águas. Chamando para algo que você nunca experimentou. Chamando para uma experiência que você nunca teve. Está te chamando para algo que vai realmente te colocar na história do cristianismo. Mas há um convite, vem. Vem viver o sobrenatural. Vem andar sobre as águas. Mesmo com medo no meio do caminho, mesmo você afundando no meio do caminho, mesmo com as quedas, mesmo com o tropeço, agrada mais o Senhor aquele que vem, agrada mais o Senhor aquele que se mexe, agrada mais o Senhor aquele que se atira nos seus braços. Se ele chamou Pedro de homem de pouca fé, os do barco então não tinham fé nenhuma. Que eles nem saíram do lugar. Eles nem se mexeram. Então, quando parece que Pedro está pior do que eles, não. Eles estão muito piores, porque eles nem se mexeram. Se Pedro tinha uma fé pequena, pouca, para a proporção de Jesus, os discípulos do barco não tinham fé nenhuma. E da mesma forma, irmãos, aquele que não se mexe, né, a sua fé praticamente é zero. Há um chamado para a sua vida. Então se mexa. E não é um chamado qualquer, é um chamado de andar sobre as águas. Presta bem atenção. No final dos tempos, a palavra de Deus fala que aumentar a iniquidade, aumentar o pecado, e já está geral. Nós estamos pior que Sodoma e Gomorra, mas já faz tempo. E nós cremos que proporcionalmente a unção de Deus, o poder de Deus tem que ser aumentado nas nossas vidas para nós suportarmos e combatermos essa iniquidade. Você só combate a iniquidade com poder, com a glória de Deus, com autoridade. Porque nem muita palavra está resolvendo mais, que hoje o evangelho está desacreditado de tamanho escândalos, tamanho coisas erradas. Mas não tem como você questionar o poder de Deus. Não tem que questionar um milagre, uma maravilha.
Não tem como você questionar uma ação sobrenatural diante dos teus olhos. E é por isso que nós precisamos realmente de mais unção e poder de Deus, de realmente andar sobre as águas, para suportarmos e para que as pessoas sejam convencidas. Quem não ia se convencer de saber que você literalmente teve uma grande experiência com Deus diante dos teus olhos? Vai ser a história do arrebatamento. Como que a pessoa não vai acreditar, por exemplo, quando você sumir na frente da pessoa, na frente da pessoa, face a face, você vai sumir? Como que não vai acreditar? E está vendo? Você desaparecer ali na frente dele, como que não vai acreditar? Então, o primeiro recado para nós nessa noite, irmãos, importa atender ao chamado de Jesus. Saia da sua área de conforto aí, a sua área de segurança. Isso não está bom, não. Pode estar bom para você, mas não está bom para Deus, não. Deus prefere Pedro do que os 11. Porque o Pedro arrisca, Pedro vai ao encontro, Pedro atende ao chamado. Eu quero ler contigo também Mateus no capítulo 16. Mateus no capítulo 16, versículo 17 ao 20. Mateus capítulo 16, do versículo 17 ao 20. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Presta bem atenção. Aqui Pedro recebe uma profecia do Espírito Santo, que em outras palavras, ele seria o líder da igreja. Ele seria como liderança ali o sucessor de Jesus, para coordenar, para governar, para dirigir a igreja. Ele recebe aqui então essa profecia de ser o cabeça, de ser o líder, de ser a autoridade da igreja cristã. Então aqui ele recebe a profecia de Espírito Santo, a profecia de bênção. Aqui ele recebe o seu ministério. Olha, Pedro, você é uma pedra pequena, um pedregulho. E você que é uma pedra pequena, que é um pedregulho, vai ser estabelecido em cima de mim, que sou a pedra maior, que sou a base, que sou o alicerce. E você será forte, você será poderoso, você será abençoado, né? A sua palavra vai ter poder, vai ter autoridade. O que você ligar, está ligado. O que desligar, está desligado no céu e na terra. Então Pedro recebe um ministério glorioso, uma profecia gloriosa de bênção. E aqui vai para mim e para você. Você lembra da sua profecia de bênção, do Espírito Santo? Para aí um pouquinho. Quando Deus te entregou a profecia de bênção, em relação ao seu ministério, você lembra das palavras que ele disse para você? Medita aí um pouco, para um pouco aí. Lembra agora aí da sua profecia. Eu lembro da minha profecia. Eu lembro do meu chamado. Embora eu fiquei tanto um incrédulo que jamais queria ser qualquer coisa, menos pastor, então eu tive uma dificuldade em aceitar. Mas eu lembro. Eu lembro. Você lembra aí da profecia de bênção para a sua vida? Você lembra aí de quando chegou o recado para você? Da bênção no ministério, da bênção na família, da bênção na casa, da bênção material, da bênção sentimental, você lembra? Pois aqui chegou a profecia para Pedro. E para nós continuarmos essa mensagem, você tem que lembrar da sua profecia de bênção. Você tem que lembrar quando entregaram para você
Seja na igreja, seja pela palavra, seja direto para um profeta, não importa como. De alguma maneira chegou para você a profecia. E Deus, para nós continuarmos essa mensagem, você precisa relembrar. O Espírito Santo precisa te trazer à memória esse dia tão especial de bênção. Para você entender aonde Deus quer chegar nessa noite. Para você ser realmente abençoado, você vai ter que voltar lá atrás quando Deus te entregou a bênção. Te entregou a profecia. Mas ela não cumpriu imediatamente. Ele não te entregou a profecia hoje, ela cumpriu amanhã. Né? Por exemplo, para mim foram mais de 10 anos. Ele não te entregou uma coisa hoje e daqui um dia, 2 dias, uma semana, estava se cumprindo. Isso é raro. Raro, algumas exceções, isso vai acontecer. E você lembrou agora? Então nós vamos voltar lá. E ele então recebe essa bênção, esse ministério. E continuando aqui o raciocínio, abra conosco em Lucas, no capítulo 22, no versículo 33. Lucas 22, versículo 33. Quando o Senhor nos entregou a primeira profecia de bênção, nós pulamos, rolamos, gritamos, choramos, ficamos em silêncio, mas uma alegria muito grande invadiu o nosso coração, invadiu a nossa alma. Um prazer, um gozo muito grande invadiu a nossa alma, quando nós recebemos aquela profecia de bênção do Espírito Santo. Mas olha agora o que acontece com Pedro aqui. Lucas capítulo 22, versículo 33. Lucas 22, versículo 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Presta bem atenção numa coisa. Essa profecia aqui, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte, não foi de Deus não foi do Espírito Santo, não, foi do homem. Foi do coração do homem. Sabe por quê? Porque ela não se cumpriu. Senhor, estou disposto a ir contigo até a prisão e a morte. Profecia do homem, profecia do coração de Pedro, não foi profecia do Espírito Santo, porque ela não se cumpriu. Não se cumpriu. Presta bem atenção. Deus te deu um ministério, você lembrou dele agora, que o Espírito Santo fez te lembrar do seu ministério, do seu chamado. Mas cuidado com as coisas que você promete. Tá? Cuidado com as coisas que você promete para Deus. Na verdade, Deus não quer muita promessa minha e sua, não. O que Ele quer de nós como promessa é que nós possamos nos esforçar. Cuidado. Tem pessoas prometendo muita coisa para Deus e que não vai cumprir. E que não deu conta de cumprir. E que não está cumprindo. Por isso hoje está frustrado, está frustrada, está caído. Sabe? Está desviado, desviada, porque prometeu muitas coisas para Deus perante os homens e não era profecia do Espírito Santo, era profecia do coração dele e dela. E fez um monte de promessa diante de testemunhas, de pessoas. E hoje está frustrado e frustrada, e hoje está desviado, desviada. Deus não quer promessas nossas, o que Ele quer nosso é apenas esforço. Ele não quer promessas mirabolantes minha e sua, não. Coisas que nós não sabemos se vamos conseguir fazer. Ele quer te ouvir essa noite o seguinte: olha, Senhor, eu vou me esforçar. Me ajuda a conseguir. Eu vou me esforçar. Senhor, por mim mesmo eu sei que eu não vou conseguir, mas me ajuda. Ajuda em cima do meu esforço. Ajuda em cima da minha vontade. Ajuda em cima da minha dedicação. Ajuda em cima do meu querer. Não querer com palavras somente, mas querer com o coração e com a alma. É isso que Deus quer ouvir.
É isso que do homem funciona. Mas cuidado com o que você anda prometendo para Deus. Porque hoje tem muitas pessoas frustradas, decepcionadas consigo mesma e desviadas disso. Estão hoje envergonhados diante da igreja e diante das pessoas lá fora. Que fizeram um monte de promessas em relação ao ministério para si mesmo e na sua casa e não sei para quem e não conseguiram cumprir. Olha o que Pedro falou aqui. Eu vou com o Senhor na prisão e até a morte. E nós vamos ver logo depois, ainda em Lucas, no capítulo 22, no versículo 34, ele recebe uma outra profecia do Espírito Santo, mas agora uma profecia ruim. Olha o que ele recebe aí. Lucas 22, versículo 34. Logo abaixo que nós lemos aí. Lucas 22, no versículo 34. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantarás o galo hoje, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Em cima de uma profecia do homem vem um recado de Deus. Vem uma profecia do Espírito Santo. Você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E pior do que isso, né? Pior do que essa profecia de traição, foi que realmente as coisas de Deus, elas se cumprem. O que ele tinha falado, que a profecia do homem não se cumpriu. Mas logo vem a profecia do Espírito Santo, que realmente ela se cumpre. Acompanha conosco aí. Mateus 26, 56. Voltando para Mateus lá. Mateus 26, 56. Acompanha conosco para você entender o raciocínio. Mateus 26, 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras, ou seja, a profecia de Deus tem que se cumprir. Dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. A primeira profecia de Pedro, do homem do coração, falhou. Ele não falou: eu vou com o Senhor até preso. Quando eles prenderam a Jesus, todos fugiram, todos, inclusive Pedro. Todos correram, inclusive Pedro. Então a primeira profecia falhou, porque era do homem, era da carne, era da emoção. E quantas coisas, irmãos, nós fazemos na emoção? Quantas coisas fazemos no sentimento? E é por isso que tudo isso serviu para um grande aprendizado para Pedro. Já nós vamos chegar onde Deus quer chegar na sua vida. Continua acompanhando o raciocínio aí. Já nós chegamos onde Deus quer com você. Versículo ainda, Mateus 26, do versículo 69 ao 75. Mateus 26, do versículo 69 ao 75. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praquejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disseram:
Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Segunda profecia, né, era que ele não iria com ele até a prisão e que ele iria até a morte. Nem a prisão e nem a morte. Que agora ele nega. Ele nega. Porque aquela profecia era dele mesmo, é do seu coração. Irmãos, quando fazemos promessas, quando há profecia do nosso coração e não do Espírito Santo, nós negamos ao Senhor. E sabe por que muitos estão envergonhados hoje aí? Muitos estão caídos hoje aí? Muitos estão desviados hoje aí? Porque diante da sua profecia você traiu Jesus. Você não aguentou. Aqui Pedro não aguenta. A tristeza foi tão grande, a vergonha foi tão grande, a dor foi tão grande, ele não aguentou. E também você. E quando todo mundo falava que você era uma bênção, você é isso, você é aquilo, e estava crescendo, Deus estava usando, e Deus estava não sei o quê, e você fez, naquela empolgação, fez profecias. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para o Senhor, eu vou fazer acontecer, e eu vou fazer chover, eu vou fazer não sei o quê, e vou fazer descer fogo do céu. Você fez um monte de promessas. E sabe qual delas você cumpriu? Nenhuma, nem meia. E por conta disso, hoje aí, você está numa frustração terrível. Você acha que não é nada. Você acha que não tem valor. Você acha que não é digno de servir ao Senhor. Você acha que não é digno de ter um ministério. Você acha que não é digno de carregar o nome de cristão. Você acha que não é digno de fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Você acha que não é merecedor de estar no meio do povo de Deus. Você se acha sujo, suja, imundo. Para você, como se estivesse mergulhado num mar de lama. Então você nem mesmo se aceita mais. E pergunta, o que eu fiz? O que a igreja, o que as pessoas estão pensando, falando de mim, irmãos? Eu quero repetir uma coisa aqui, e é importante você guardar isso. Se você fizer a coisa errada ou fizer a coisa certa, sempre alguém vai falar mal de você. Sempre alguém vai falar mal de você. É lógico, quando nós fazemos as coisas erradas, mais pessoas vão falar mal de nós. Mas nós temos que ter maturidade para lidar com isso. Sabe, nós temos que ter maturidade para lidar com nossos erros. Erramos, temos que assumir a responsabilidade. E geralmente pessoas que falam mal da gente, ou infelizmente não se converteram ainda. Esqueceram que misericórdia é acima de todas as coisas. Sabe, então aqui, Pedro ele não aguentou a frustração de dar errado uma profecia do seu coração. Assim como você, muitos que estão me ouvindo aqui, você não aguentou a sua frustração. Parecia que era uma bênção, de repente você descambou a fazer coisas erradas, uma atrás da outra. Parecia uma festa, sabe? Quando ouvia um escândalo a seu respeito, já tinha um outro maior do que aquele. Aí quando tinha um maior do que aquele, já tinha outro, já encaminhado, já vinha outro, é outra pancada. Aí você fala assim, mas o que eu prometi para Deus? Eu falei que ia fazer isso, eu falei que ia adorar, eu falei que não sei o quê, eu falei que ia dançar, eu falei que ia pregar, eu falei que ia evangelizar, eu falei que ia dedicar minha vida a Deus, eu falei que ia consagrar. E você perdeu a intimidade, perdeu tudo, sabe? Perdeu a visitação, você perdeu tudo. Aí você não aguentou. E está tão só desviado como dentro da igreja, como fora da igreja. Estamos com 2 tipos de desviado. Tem desviado dentro e desviado fora. Mas nós estamos com uma maioria desviada dentro da igreja. Mas uma turma, por conta de frustração. E para piorar mais ainda, alguns momentos você quis ser muito abençoado, muito espiritual, muito isso, muito aquilo. Você quis ser igual fulano, você quis ser igual ciclano, você quis ser igual beltrano, mas você não pagou o preço que ele está pagando. Então não dá para ser igual.
Pagando o preço, os ministérios são diferentes. Queira ser você mesmo. Queira dar o seu melhor para Deus. E aqui nós vemos então Pedro, mais uma vez, né, não cumprindo a sua profecia. A de ir com ele para a prisão, falhou, que ele correu, ele fugiu quando ele foi preso, junto com os outros, não ficou ninguém lá com Jesus. E Pedro fugiu e correu tanto que nem na cruz ele foi de medo. E ali ele estava ali, mas meio que escondido, quando apertaram ele, aí agora ele traiu de novo. Ele não queria ir para a prisão, muito menos para a morte. Aqui, se ele confessasse, eles iam matar ele e levar ele para a cruz também. E com certeza ele ia perder a sua vida. Ele sabia disso. Então, por isso aqui ele traiu. E continuando aqui, Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 1 ao 3. Evangelho de João, no capítulo 21, do 1º versículo ao 3. Nós já estamos terminando, mas fica ligado aí. O Espírito Santo está terminando o raciocínio, o que ele quer para nós nessa noite. João capítulo 21, versículo 1 a 3. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez ao discípulo junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu é Tiago e João, e outros 2 de seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Faz uma conta comigo aqui. Fala que estava aqui Simão Pedro, 1, Tomé, 2, Natanael, 3, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, 5, e outros 2 de seus discípulos, que não citou o nome aqui, 7. Então tinha Pedro e mais 6 pessoas, Pedro e mais 6 discípulos, total de 7 discípulos, né? Se contar aqui que Judas já tinha morrido, eram 11, de 11 tinham 7, estava faltando aqui 4. Tá, esta aqui é a matemática. Mas o que aconteceu aqui? Aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E ele foi ao encontro de quem? Do líder da igreja, de Pedro. Lembra lá da profecia? Você vai ser o cabeça. Você vai ser coluna, você vai ser pedra. Você vai sustentar a minha igreja, vai conduzir a minha igreja. O que você falar, ligar na terra, está ligado. O que você ligar no céu, está ligado. A sua palavra vai ter, vou dar poder, autoridade à sua palavra. Mas onde Pedro estava agora, irmãos, há um grande significado e há uma interpretação. Quando ele fala, vou voltar a pescar, estava voltando às velhas práticas, ele estava desviando do seu propósito. Estava abrindo mão do seu ministério, da sua liderança, e estava desviando de ser um líder da igreja do cristianismo. Porque aqui Cristo já tinha morrido, tinha ressuscitado. E agora era com Pedro. Mas por conta dele trair Jesus, que ele não aguentou, aqui agora ele já estava desviando. E o pior, ele levou 6 discípulos atrás dele. Ele não desviou sozinho. Ele não voltou às velhas práticas sozinhos. E para piorar ainda, Pedro, que tinha negado Jesus, né? Ainda viu, soube da forma terrível quando era a crucificação, ainda teve que passar por aquilo ainda.
E ele simplesmente não aguentou. E agora ele estava desviado. Irmãos, estamos falando do líder da igreja. Depois de Jesus, os maiores aqui no Novo Testamento, Pedro e Paulo. Estamos falando de um grande homem de Deus. Alguém escolhido para conduzir a igreja. Alguém escolhido para dar ali o pontapé inicial no cristianismo depois de Jesus. Você sabe o que é isso? Você sabe para que ele foi escolhido? Sabe, o maior de todos, juntamente com Paulo, o maior de todos do Novo Testamento. Você consegue dimensionar a importância que foi dado na mão de Pedro? E aqui ele estava desviado. Vou pescar. Vou voltar às velhas práticas. Não vou pescar homens, mas não, vou pescar peixe de novo. Ele levou 6 pessoas com ele. Presta bem atenção. Presta bem atenção que você está nos ouvindo e muitos da minha igreja. Pela sua frustração que você teve, que foi grande, mediante as suas profecias, suas e não de Deus, que não se cumpriram, você voltou às velhas práticas. Você voltou a pescar de novo peixe. Você largou, você esqueceu tudo que Deus te prometeu. Presta bem atenção, irmãos. Profecia do Espírito Santo pode demorar o tempo que for, mas ela cumpre. E quando você menos espera, as coisas acontecem. E quando você faz força contra ela, Deus move o mundo, os céus e terra, para que ele possa acontecer. Assim foi comigo. Quando eu estava entrando numa zona de conforto, sabe? Você desculpa o termo, Deus soltou um pontapé no meu traseiro. Vai, meu filho. Vai que eu tenho um negócio para você aí. Mas é literalmente isso mesmo. Desculpa até o termo, mas é literalmente isso. Quando estava acomodando uma zona de conforto, né? E Deus mandou dar um pontapé nesse rapaz aí. Eu tenho um chamado para ele, eu tenho um ministério para ele. Então, por conta disso, irmãos, da sua frustração, você voltou a pescar. E o seu ministério quando foi anunciado, um ministério glorioso. Pessoas que vão resgatar perdidos, drogados, viciados, prostitutas. Sabe? Pessoas que têm ministério de ir em hospitais, coisa linda. Pessoas que vão ter uma intimidade com Deus, uma coisa maravilhosa. Coisa que nós, pastores, né, não temos, não foi dado para nós, foi dado para você, uma intimidade tremenda de ver coisas, de Deus revelar coisas a você que não revela nem para nós. Nem para nós. E de repente você se vê voltando a pescar as velhas práticas e levando pessoas atrás de você, e levando muitas vezes o seu esposo, seu namorado, sua namorada, o seu noivo, os seus filhos, levando tudo atrás da sua família atrás de você. Quando você vai pescar, irmãos, quando você volta à velha prática, você não vai sozinho, você sempre arrasta alguém para sujeira. Você sempre arrasta alguém que você influencia, que você tem autoridade. Você sempre influencia alguém junto com você para a lama, que Pedro tinha autoridade. Porque a autoridade que foi dada sobre ele estava lá, não foi retirada. Você já ouviu aqui uma mensagem da nossa irmã Lidiane, que Deus não retira a autoridade que ele dá a nós que deixamos de usar a autoridade. Mas a autoridade que é derramada sobre nós, ele não tira. O dom ele não tira, é nós que deixamos de usar. Ou nós que não temos muitas vezes legalidade para usar aquilo. E a autoridade estava sobre Pedro, tanto é que ele levou 6 atrás dele. Irmãos, levou 6 discípulos. 6 adultos. 6 cabeças feitas de 3 anos trabalhados por Jesus já. Ele conseguiu arrastar para a lama. Então você, quando vai pescar, e tem muitos pescando na nossa igreja, você está levando muita gente contigo aí. Há uma grande responsabilidade, há uma cobrança sobre a sua vida. Você não foi levantado para isso, não. Você não conheceu Jesus para isso, não. Você não pisou na igreja para isso, não.
Quando Jesus foi buscar Pedro lá, que estava pescando lá a primeira vez, aqui já é a segunda vez, fala assim, Pedro, acabou. Você pescava peixe, não era? E agora você vai pescar homens, acabou. E ele entendeu. Ele entendeu o seu chamado. Ele entendeu a sua responsabilidade. Então, irmãos, presta bem atenção. Nós já estamos encerrando. O Senhor hoje. E o tema dessa mensagem hoje é essa. Quem persevera, vence. É uma das maiores qualidades do Evangelho, perseverança. Quem persevera, vence. E de repente você pode estar pensando, mas pastor, e agora vai entrar o geral, depende se você é evangélico ou não. Você vai pensar assim, pastor, mas eu não sou nada, eu me acho um lixo, sabe? Eu sou traficante, eu sou assassino, já matei pessoas, sou prostituta, eu faço vida, sabe? E agora é para todo mundo. Eu não sou digno de ser... Uma certa vez, uma pessoa, uma irmã, um irmão, mandou uma profecia, né? Profetizou a meu respeito de uma grande bênção, de um chamado, me viu na igreja fazendo isso, fazendo aquilo, mas eu não me vejo. Hoje eu sou sujo, sou imundo, né? Eu sou um traficante, eu sou bandido, eu sou assassino. Mas a profecia que foi entregue para você não era para aquele dia. Era para o seu futuro. Era para frente. Não era para aquele dia que você estava vivendo. Não era para aquilo que você estava vivendo. A profecia que foi entregue para você era para dias, era para meses, era para anos. Não foi para aquele momento. Então você que não é evangélico hoje, você pode tomar posse dessa palavra. Porque quem persevera, vence. E nós vamos mostrar para todo mundo hoje, seja você evangélico ou não, aonde Deus quer te levar. E você que é uma pessoa fiel, que é uma pessoa abençoada, eu estou falando por mim mesmo, irmãos, porque eu muitas vezes sou assim. Quando eu faço alguma coisa errada, eu me cobro mais do que o Espírito Santo. E Deus vem, está sempre me chamando a atenção, você não é perfeito. Vem cá, chora um pouco aqui. Vem cá, ajoelha um pouco aqui. Porque o problema, irmãos, dos nossos erros é quando eles são acidentais. Tem erros não, que a pessoa sabe que está errando e continua errando. Esse erro não tem jeito, esse erro é condenação, esse erro não dá. Porque a pessoa sabe que está errado, e continua fazendo, e amanhã vai fazer de novo, e vai fazer. Esse é o pecado consciente. Pecado consciente, se você não voltar, é condenação, não tem jeito. Mas aquele de acidente, de vez em quando você dá umas vaciladas, sabe? De vez em quando você dá uma derrapada, isso acontece com qualquer um de nós. E às vezes tem coisa que eu faço e você não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu pensei isso. Não acredito que eu agi dessa forma. E é necessário o Espírito Santo muitas vezes vir consolar, dizer, vem cá, meu filho. E às vezes por conta disso me dá vontade de desistir, me dá vontade de pensar, eu não sou digno, como é que eu posso estar à frente de uma obra e com esse pensamento, ou fazendo isso que eu fiz? E Deus vem e traz de novo, e Deus vem e consola de novo. Para nós sabermos que nós somos falhos. E o propósito aqui nessa terra é cada vez você errar menos. Nós vamos continuar errando. Cada vez que você erra, você aprende e você vai falhando menos. Você comete menos erros. Mas até o arrebatamento continuamos cometendo os erros, porque nós somos carne, nós somos falhos. E com toda a santidade nós somos tem um pecado ainda que opera nas nossas vidas. Então Deus tem ministrado muito isso. Eu quero ministrar hoje para as pessoas que são fiéis, aqueles que são corretos, aqueles que estão buscando santidade, aqueles que estão lutando. De vez em quando você vai falhar mesmo. De vez em quando você vai tropeçar. Mas entenda isso. Entenda isso. O Senhor, Ele sabe e não te desmerece.
E nem por isso você perde o seu valor. Nem por isso você deixa de ser honrado e honrada por Deus. Nem por isso você deixa de ser abençoado e abençoado. Então seja você pastor, líder, seja o que for, irmão, irmã, e que é abençoado, que está nessa situação, não desiste não. Corre lá e chora aos pés do Senhor. Vai continuar conduzindo o meu e o seu ministério. Amém? Muitas vezes nós nos cobramos mais do que o próprio Espírito Santo. E isso não é bom. Isso não é correto. Isso não é a vontade de Deus. Você é uma bênção mesmo errando de vez em quando. Você continua sendo uma bênção mesmo tropeçando de vez em quando. Você continua sendo uma bênção mesmo de vez em quando vendo os pensamentos aí que são ruins. Mas você tem buscado santidade. Você tem se esforçado. Você tem dedicado. Você tem pago o preço. Você tem querido realmente. Você tem realmente querido Jesus. É isso que faz a diferença. Você tem realmente buscado Jesus. Você tem realmente desejado Jesus. É isso que faz a diferença. Então não se condene. Para você não tem condenação. Para você não tem juízo. Para você o ministério continua crescendo. Para você as experiências continuam sendo acrescentadas. Para você vai continuar andando sobre as águas. Deus tem mais para a sua vida. Então entenda isso hoje, irmãos. Para todos, eu quero encerrar com aquilo que Deus tem para nós. Para todos. Seja você não evangélico, que está com o coração voltado para as coisas e que é Deus, e que tem uma profecia sobre a sua vida. Seja você que está desviado, está caído, está lá, né? E desviado dentro ou fora da igreja. E seja você que é uma bênção, que está firme no caminho do Senhor. Olha o que Deus tem para nós encerrarmos. Atos 5:15. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. Nós gostaríamos que você tomasse posse. Foi muito forte, foi muito profundo o que Deus ministrou aqui aos nossos corações. Ele deu o exemplo de Pedro para chegar até a mim e você. Atos capítulo 5, versículo 15 diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos, e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E sabe o que Deus disse para mim e para você? Se nós quisermos, a nossa sombra um dia vai curar pessoas. Você vai dizer assim, mas por isso que Deus mostrou. Esse camarada que fez isso aqui, Pedro, agora líder da igreja, depois de Pentecostes, ele estava desviado. Ele tinha maior incumbência, ele tinha maior responsabilidade, ele poderia ser mais cobrado do que eu e você, porque ele andou com Jesus. Então ele deveria, poderia, tinha que ser muito mais cobrado mesmo, porque ele andou com Jesus, nós andamos por fé, ele andou por vista. E esse camarada estava desviado, você viu o último texto? Ele estava desviado. E tinha levado 6 com ele. E aqui nós vemos o que aconteceu aqui. Ele curando com a sua sombra, tamanha unção e o poder na vida dele. Irmãos, quem tem chamado é só perseverar. Não se furte com as suas profecias. Não se furte com as suas profecias. Não se furte com aquilo que você falou do seu coração, não aconteceu. O que importa, se você perseverar e quiser, e nesta noite, eu falo para todos, até aqueles que não são evangélicos, eu falo para todos, se você quiser, e há uma profecia de Deus sobre a sua vida, você vai chegar aqui. É este o recado de Deus para nós. Porque Pedro, depois da sua profecia, ele só desandou. Só desandou. Só fez besteira, só fez bobagem. E chegou ao ponto de desviar.
Na verdade, Deus está falando para mim e para você. O que Ele tem para nós, o que Ele profetizou, continua de pé. Depende de você hoje, querer ou não. Seja você evangélico ou não, aquilo que foi profetizado do Espírito Santo vai acontecer. Só não vai acontecer se você não quiser. Porque Pedro não foi melhor do que eu e você. Pelo contrário. Por isso o Senhor nos deu esse texto. Por isso o Senhor nos deu esse estudo. Por isso viajamos por esses versículos para chegar onde Deus queria chegar, em mim e você. Para chegar em nós. A mesma dor que Pedro sentiu, muitos desviados hoje estão sentindo. Muitos afastados hoje estão sentindo. Muitos caídos hoje estão sentindo. E muitos que não são evangélicos, que querem ser e querem servir ao Senhor, estão sentindo que não conseguem. Que não tem força, na verdade não chegou o seu tempo. Mas a perseverança nos leva ao cumprimento da profecia. A perseverança nos leva para a bênção. A perseverança nos leva para o cumprimento da profecia do Espírito Santo, não nós. Eu quero encerrar aqui nessa noite. Nós não temos mais nada para falar da parte do Senhor. Mas que você possa tomar posse disso. Estamos falando aqui, encerrando com esse texto maravilhoso. Alguém que outrora foi desviado, tendo andado com Jesus, recebendo a profecia de um ministério glorioso, e venceu. E através da ajuda de Jesus, resolveu perseverar, resolveu continuar, e venceu. E pôde cumprir a profecia na sua vida. Vou repetir aqui. Não importa se você é evangélico, não importa se você está desviado, e se você é uma benção, a perseverança vai te levar aqui, ou algo parecido com isso, ou algo próximo disso. A perseverança quer te levar aqui. Deus quer te levar aqui. Deus quer nos levar aqui. Então eu encerro com essa mensagem. Uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para a sua vida. Uma palavra de esperança. Só se você não quiser. Aí não tem jeito. Só se não for a sua vontade, aí não tem jeito. Mas se você quiser, Deus vai te levar a isso aqui, ou próximo disso aqui. Não tem a menor dúvida. Amém? Nós vamos falar com Deus, nós vamos estar orando a Deus. E logo depois nós estaremos encerrando em nome de Jesus. Eu queria te fazer um pedido agora. Logicamente, aqueles que não querem, não vai acontecer nada. Você não perde nem seu tempo orando, não, porque você vai se desgastar à toa aí, vai ficar frustrado, ainda vai achar ainda que a live não foi uma bênção. Não perde seu tempo, não. Mas você que quer, da sua maneira, do seu jeito, com sinceridade, se derrama diante de Deus. Seja sincero com Ele. Não usa a palavra aqui, Deus sabe as coisas, não usa uma palavra bonita, não fica inventando, não. Seja sincero, se não tiver palavra, se sua alma estiver doendo muito, só chora diante dele, é o bastante. Não tem oração melhor, não tem palavra melhor do que o choro, do que as lágrimas, quando elas são sinceras. Então, se você não tem palavra, chora. Se você não tem o que falar, se derrama. Mas apresenta agora com Ele com sinceridade. Porque quer nos levar aqui. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor, porque Tu és Deus, pela Tua misericórdia,
porque o teu resgate, Pai, continua ainda hoje. Porque quantas pessoas, meu Pai, não acreditavam mais em si mesmas, mas o erro foi nosso mesmo, Pai. Porque nós muitas vezes lançamos profecia de nossos corações e ela não se cumpre, nós ficamos frustrados, viramos motivo de chacota, de escândalo, de piada. Mas hoje há um chamado para você que não é cristão, há um chamado para você que está desviado, há um chamado para você que está firme na presença do Senhor. Você está pronto para a sua sombra curar enfermos? Você está pronto para a nova experiência com o Senhor? Você está pronto para, como Pedro, fazer parte da história e andar sobre as águas, atender ao chamado do Senhor? Vem! Vem, eu sabia que isso ia acontecer, porque isso foi seu, isso não foi meu. Eu sabia que ia dar nisso, porque esta profecia não foi sua, não foi minha, foi sua. Mas agora eu te chamo para você tomar posse e fazer cumprir a minha profecia na tua vida. Aleluia. Continua de pé. O seu louvor vai libertar. O seu louvor vai curar a enfermidade. Continue de pé. Deus vai usar as suas mãos, os seus lábios, para curar câncer, para curar AIDS, para curar a enfermidade. Está na hora do paralítico andar, está na hora do mudo falar, está na hora do surdo ouvir, está na hora de andar sobre as águas. Vem! Está na hora da minha profecia se cumprir sobre a tua vida. Anda, arai, aramandaribai cheias. O Espírito Santo está ministrando em coração, está te mostrando onde está te levando, está te mostrando aonde você vai, está te mostrando o que vai acontecer com a tua vida. O que Ele está falando aqui vai se cumprir, que é dele. Nós não aceitamos falar nada de nós mesmos. Aleluia, aleluia. Você achou que o seu ministério, que o seu chamado, que a profecia não ia cumprir, mas não cumpriu até agora porque a culpa é minha e sua. Você colocou coisas suas, você colocou a profecia no seu coração no meio, mas agora está na hora de reconhecer. Dizer: Senhor, eu errei, eu falei, não era do Senhor, era de mim, era da minha emoção, era da minha vontade, mas eu quero a sua vontade na minha vida, eu quero a minha profecia, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Eu declaro nessa noite que este assassino, que essa prostituta, que esse garoto, que essa garota de programa, que esse viciado, que esse traficante, eu declaro que você vai ser um grande homem, uma grande mulher na casa do Senhor. Eu declaro que chegou o seu tempo, eu declaro que chegou a hora da profecia se cumprir na tua vida. O Espírito Santo está ministrando profundamente em nossos corações. Você achou que não tinha jeito, você estava enganado, enganada.
Você achou que não valia, não tinha mais validade a profecia. Você está enganado, enganada. É só se você não quiser. É só se você não reconhecer. É só se você não se arrepender de coração. Pedro se arrependeu de coração. Pedro reconheceu o seu erro. Pedro decidiu voltar. Decida hoje. Decida hoje voltar. Você que está firme, decida hoje andar mais. Decida hoje andar sobre as águas. Decida hoje tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Decida hoje realmente abraçar aquilo que Deus tem para a sua vida e dizer assim, não, eu creio. E pode ser hoje, pode ser agora, e pode ser neste momento. Decida. Porque Ele falou, vai se cumprir. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua casa. Abençoamos a tua família. Nós queremos agradecer a Deus por este privilégio que Ele nos concede de ser um instrumento dEle. E muito obrigado por nos confiar em estar na sua casa, em estar no seu lar. Muito obrigado por nos confiar em estar na sua intimidade. Muito obrigado por compartilhar conosco do recado da palavra de Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus. E que você tome posse através do arrependimento, através do reconhecimento. E você que está firme, decida. Decida, eu quero mais, eu vou atender, eu vou andar sobre as águas. Eu estou bem, eu estou abençoado, eu estou com experiência, mas eu quero mais de Deus. Queira mais de Deus para a sua vida. Porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Deus te abençoe. Deus possa realmente estar cuidando de você, da sua casa, da sua família. E se nós não voltarmos, que agora as coisas estão caminhando, em breve nós voltaremos, não podemos voltar com um texto, porque não tem condições de nós voltarmos com um texto. Não é justo escolher pessoas que vão estar no culto ou não, isso não procede, isso não é correto. Mas se nós não voltarmos, quarta-feira nós temos uma outra live abençoada, 19h30. E assim nós vamos até nós voltarmos, já estamos nos preparando para voltarmos para a nossa casa, nosso lugar de adoração. Mas enquanto isso, quarta-feira nós temos uma outra live abençoada em nome de Jesus. Fique com o Senhor, fique na paz, estenda suas mãos para o alto. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora do Espírito Santo permaneça em cada coração, não só agora, mas para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus.